Mas quando a gente vê hoje, como é que está a família hoje? O homem, ao invés de proteger, abandona a família. O homem, ao invés de proteger, muitas vezes é o que mais acaba ferindo. Quantas pessoas, quando a gente lê livros e trabalha com cura interior e libertação, vê que muitos homens e mulheres foram abusados pelo seu pai. O homem que tinha que proteger, o homem que tinha que guardar, foi o que feriu, foi o que aproveitou, foi o que abusou. Você entende por que a família está do jeito que está hoje? Você vê, a mulher, muitas vezes, sem um homem com H maiúsculo dentro de casa, assume a administração da casa. O homem é que tinha que estar, mas não tem, alguém que tem que fazer, aí a mulher assume. E aí começa a dar tudo errado, porque começa a quebrar os princípios que Deus estabeleceu. E aí começa a gerar frustração, começa a gerar decepção, começa a haver vergonha, né? Embaraço, desapontamento. Sabe, queridos, uma coisa que é terrível acontecer num casamento é a perda da admiração. É a mulher perder a admiração pelo homem, é o homem perder a admiração pela mulher. Quando esse chega nesse nível, só a graça de Deus tem que intervir. É terrível, porque agora você já não tem mais ciúme, você já não... que ver agora, não tem mais admiração. É diferente quando você olha no meu marido, minha esposa, e aí você quer agradar, você quer valorizar, você quer, agora não tem mais admiração. Deixa rolar, vê onde vai dar isso. Não é assim? E muitos vão empurrando com a barriga, porque não tem mais admiração nenhuma. É um homem e uma mulher dentro de casa, feridos os dois. O casal que foi criado para se ajudar se tornam inimigos. Esse é o resultado. Aquele casal que Deus criou para um ajudar o outro ali, agora na verdade eles competem entre si, agora viram inimigos um do outro, né? É interessante quando a gente lê no capítulo 3, por favor, de Gênesis, versículo 11, foi depois do pecado. No capítulo 3 começa o pecado. A mulher vai lá, dá ouvidos à serpente, dá para o marido a comida, a fruta que Deus tinha falado no início, lá no versículo 15, que não era para comer. E aí começa a dar tudo errado. Aí os princípios começam a ser abandonados. E aí no capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? O que diz agora ali? Botou ela na fogueira. Era para guardar ela, proteger, botou ela na hora. Aí, a mulher que só me viu aí, olha o que ela arrumou para mim. Você entende? Olha o que é assim que o pecado faz, irmãos. Deus tinha dado, você viu, quando ele, antes do pecado, da costela virou, esse é osso dos meus, finalmente, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, tem um ajudador agora. Depois o pecado veio, inimigo. Não, foi ela. Mas veja bem, no capítulo 2, versículo 15, Deus tinha dado a ordem para quem? Não tinha mulher ainda. Deus deu o homem. Ó, cuida do jardim, protege, não coma da árvore que está. Ele falou para o homem, não falou para a mulher. Quando ela chegou lá, sabe, ele tinha que ter se posicionado, falando: não vou comer. E você também está errada de ter comido. Deus não falou? E se posicionar como líder da casa. Mas não. Amor. Então tá bom, você acha? Então vamos lá. E comeu. E aí depois colocou a culpa nela. E quando ele faz isso, ele abre mão da sua liderança. Porque na verdade foi ela que conduziu tudo. É isso que ele quis dizer. Ela que conduziu.
a nossa família para o pecado. Mas na verdade ele podia ter falado: não, estou fora, não vamos para esse caminho não. Não é verdade? Mas ele não fez, jogou para a mulher. Então você vê aqui, quando eu li esse texto, me chamou muita atenção. Você vê, ao invés de proteger: não, Senhor, eu sou o culpado, eu te desobedeci, o Senhor tinha falado comigo, a responsabilidade foi comigo, né? Como se eu desse para a mão: cuida aqui do tapete para não cair, né? E aí, de repente, ele passa a bola para a Andressa. Mas Alan, não, mas eu falei com a Andressa. Não, mas eu falei com você para cuidar do tapete, né? Eu vou cobrar de quem eu falei. Se a Andressa tentou, mas não, eu falei com o Alan. O Alan é que tem que responder. Ah, mas foi a Andressa, eu falei com ela, mas ela não fez. Você entende? Quando eu li esse texto, eu vi já claramente um ar dividido, um jogando a culpa no outro, né? Assim, a gente vê no gabinete, chama para conversa: pastor, olha só. Aí você ouve a mulher: caramba, o cara é um safado sem vergonha, um capeta em pessoa. Aí você vai ouvir o cara: que bruxa, rapaz. Muitas vezes é assim. Aí tem que chamar os dois, porque peraí, não está batendo. Os dois estão convencendo. Os dois convencem quando fala, mas quando sentam os dois juntos, aí não é nada daquilo que os dois falaram. Você entende? Mas é assim, a gente vê isso claramente. Isso é pecado, mano. Isso é a consequência do pecado. Quebrou a unidade da família, joga um para o outro, ninguém é mais amigo, sabe? Eu li essa semana uma história de dois amigos que fizeram uma aliança: nós somos amigos, cara, vamos entrar nessa floresta aí. E aí quando veio, aí começou a aparecer um leão, um tigre lá, um negócio assim. Aí um deles foi, tirou a bota, amarrou o tênis, né? Ele falou: rapaz, você acha que com o tênis vai ajudar a enfrentar o leão? Ah, mas pelo menos com o tênis eu corro mais do que você. Deixou o cara com a bota. Amigo, hein? Muito amigo esse. Eu falei: misericórdia, só a graça, Jesus. Sabe? E o pior, amados, e o pior. Então você vê, o homem, ao invés de proteger, abandona, fere a família. A mulher muitas vezes vira o homem da casa, né? E o que mais me marcou foi que os filhos, que segundo a Bíblia deveriam ser flechas nas mãos do seu pai, flecham os seus pais. Hoje é assim. Os filhos que deveriam ser flechas na mão dos seus pais são os que flecham os seus pais. Se você pegar esse texto, ele fala que os filhos são flechas nas mãos dos seus pais contra os inimigos. Se vierem os inimigos, os filhos fazem como uma muralha na frente dos pais. Mas por causa do pecado, hoje, os pais estão feridos por causa dos filhos. Esse é o resultado, muitas vezes, da nossa família. E tudo isso começou depois do pecado. Pois o pecado teve duas consequências, a gente já trabalhou aqui. A primeira foi separar o homem de Deus. Você vê que logo depois do pecado ter acontecido, o homem foi expulso do jardim, foi separado de Deus. E se você ler o capítulo 4, você vai ver que Adão e Eva tiveram filhos. E ali veio a segunda consequência do pecado, que foi separar o homem do homem. Um irmão matou o outro irmão por inveja. Você vê, a família foi destruída por causa de um erro lá atrás. Eles se afastaram de Deus e, por consequência, começaram a se destruir eles mesmos. Da própria família foram se matando, foram se destruindo. Sabe? Esse é o resultado final hoje, por causa do pecado. Mas, quando eu estava lendo tudo isso, e pensando na família de hoje, pensando nessa campanha, onde o Senhor vai restaurar a nossa família, me veio um texto que eu queria compartilhar com vocês. Um texto que me marcou muito. Miqueias, capítulo 7, o Juninho vai colocar para mim ali no telão. Porque esse texto nós colocamos na linguagem de hoje. Porque foi um texto que me chamou muita atenção. Como está a família hoje? Depois do pecado. Miqueias capítulo 7, versículo 1.
em diante,